Bem-vindos, queridos alunos, sintam-se acolhidos a esse nosso encontro de filosofia. É mais do que uma aula metódica, teórica e conceitual, isso também faz parte, mas é um exercício para que a gente possa aprofundar, refletir, questionar, por que não, o nosso exercício político, a nossa política, o nosso entendimento sobre política. Nós não estamos nos desviando do caminho. Ah, professor, mas política está relacionada ao voto, ao conceito de partido? Sim, mas nesse momento convém que a gente possa lançar essa perspectiva de política sobre o bem comum, porque senão a gente acaba ponderando e considerando que política só nos remete à ideia do voto, à perspectiva democrática, ou não, ou aquele acontecimento que acontece a cada 4 ou 2 anos. Logo, nós precisamos trazer à nossa mente alguns conceitos que são importantes e eu trago para vocês nessa aula de hoje o pensamento do filósofo inglês John Locke, que também falará dessa perspectiva dos direitos naturais. Nós sabemos que direitos naturais são aqueles direitos que nascem conosco, fazem parte de todo ser humano, independente do lugar, o espaço e o estado em que ele se encontre nesse momento. Seja criança, idoso, jovem, esteja no nosso país, no Brasil, esteja na Austrália, esteja onde for. Então são direitos que fazem parte e integram o ser humano enquanto um ser racional. Por isso vamos pensar, vamos refletir e questionar. O que são os direitos humanos? Quais são os nossos direitos? Nós conhecemos os direitos que fazem parte da nossa vida, nós conhecemos os direitos que nos são próprios, nos são naturais. Lembrem-se, conhecer os seus direitos e deveres é fazer política, é um exercício político. Nós chegamos então ao pensamento desse filósofo inglês, o John Locke, a partir das suas obras. É claro que ele vai escrever 2 tratados sobre o governo, cartas sobre a tolerância e ensaios sobre o entendimento humano. Então é alguém que vai viajar nesse universo filosófico, sobretudo nessa perspectiva agora de colocar o ser humano como um agente do conhecimento. E ele traz a seguinte ideia: onde não existe lei, também não existe liberdade. Você concorda com esse pensamento ou não? Discorda? Por que não? Será que a lei é um princípio básico para que a liberdade ocorra? Bem, então John Locke ele vai defender essa perspectiva de que a lei é uma necessidade para que de fato nós nos tornemos pessoas livres, seres que possuem liberdade. E ele vai dizer para a gente algo que muitas vezes nós erramos: viver em liberdade não significa viver sem leis. Por isso, elas são necessárias. Se as leis não existissem, se as regras não existissem, para ele nós voltaríamos a um estado de natureza. Para a gente compreender isso é muito simples. Imagina a sua sala de aula, a sua escola, a sua casa. Imagina que nesse momento todas as regras, as normas e as leis são extraídas, não existem mais. Existe apenas uma regra, não tem regra. Como que seria o nosso dia a dia? Em que se tornaria o nosso ambiente escolar? Em que se tornaria o nosso ambiente familiar, a nossa casa? O John Locke, então, ele entende que sem leis nós voltamos a um estado natural, um estado que muitas vezes, por alguns pensadores, é visto como um estado perverso. No fundo, ele quer dizer que a nossa liberdade ela consiste no poder de legislar, ou seja, ordenar sobre nós mesmos, criar leis, criar regras que nos controlem e nos imponham limites. Ou seja, nesse momento em que nós criamos leis, impomos limites a nós mesmos, no fundo, preservamos os nossos direitos mais elementares e mais básicos. Se as leis não existissem, então, viveríamos no estado de natureza, em que reinaria, é claro, a morte, o caos, a guerra e, sobretudo, a ausência de liberdade. O governo, qual a função que o governo tem, professor, segundo John Locke? Se nós não conseguimos viver num estado sem leis, sem regras, ao governo compete, então, estabelecer essas leis e essas regras, para que nós tenhamos os nossos direitos e a nossa liberdade preservada. Ele não é a favor de um governo absolutista. O que seria um governo absolutista? Um governo que impõe pela força.
Um governo autoritário que manda, que não pensa no bem comum, só pensa, né, no seu benefício próprio. E ele acredita, então, que esse governo ele deva limitar determinadas liberdades que o ser humano tenha. Porque quando ele limita determinadas liberdades, ele consegue, então, proteger os seres humanos. Cabe, então, ao governo, segundo o próprio John Locke, proteger, por exemplo, a propriedade privada, que para o John Locke é um direito comum. É um direito natural. Faz parte do nosso Estado ter uma propriedade privada. Cabe ao Estado garantir a nossa liberdade, manter a paz, promover ali o fluxo de mercadorias, o acesso igualitário a todas as coisas, proteger a nação contra ataques, garantir a autonomia diante das demais. Interessante quando ele fala isso. Dar um acesso igualitário. Nós temos a educação como um direito. Pense agora, será que no nosso país todo mundo tem um acesso a uma educação de qualidade? Uma educação que realmente enobreça, possibilite o ser humano se tornar melhor? John Locke, quando se remete aos direitos naturais, então ele vai dizer que existem direitos naturais que precisam ser preservados e se não houvesse leis, esses direitos eles não existiriam, como por exemplo a propriedade, a liberdade e o direito de defesa. Esses direitos naturais para eles estão acima de todos os interesses do governo. E o governo ele deve proteger ao máximo esses direitos naturais que o ser humano tem. Tudo que falta no estado da natureza sempre será colocado pelo próprio governo. John Locke, então, nos coloca uma segunda perspectiva, o direito de revolta. O direito de nos revoltarmos e lutarmos contra aquele governo que não cumpriu com a sua função. Qual função? Possibilitar o exercício, o livre exercício dos nossos direitos naturais. Ou seja, ele dá um certo diagnóstico em que é possível uma luta contra esse governo para que nós possamos recuperar o poder que nos foi retirado. Se nós concedemos o poder a determinado governo, nós também podemos nos revoltar e tomar esse poder novamente e colocar rumo, mais uma vez, na nossa busca pelos nossos direitos naturais. Eu trouxe para vocês aqui situações que, para o John Locke, a sociedade teria o direito de revolta. Primeiro, se autoridades estrangeiras começassem a exercer autoridade sobre a nação. Segundo, se os sistemas de eleição fossem alterados sem o consentimento do povo. Se o governo tirasse do povo os seus direitos. Ou seja, existe uma perspectiva em que nós temos a capacidade de poder mudar. Política tem a ver com isso. Essa nossa capacidade de exercermos o nosso poder político e de dizermos, não está certo, não está correto, precisamos de mudança. Logo, quando a gente busca pelos nossos direitos naturais, a gente reconhece que existem direitos que não podem ser afetados e a gente vê isso acontecendo dentro de um fator político, cabe a cada um de nós exercermos determinada influência e exigirmos o reencontro e a reposição daquele direito que nos foi retirado e foi perdido. Deixo para vocês uma reflexão. Seria possível a organização de nossa sociedade atual sem o respaldo dos direitos humanos? Por que eles são negados a algumas pessoas? E eu trouxe para vocês aqui a Carta das Nações Unidas. Os direitos humanos, então, são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo ou nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida, à liberdade, a liberdade de opinião, de expressão, o direito de trabalho, educação, entre muitos outros. Todos merecem esses direitos sem discriminação. Logo, o governo que oprime, o governo que nos priva dos direitos mais elementares é um governo que precisa ser alterado, segundo John Locke. Que nós temos aí o respaldo positivo do direito de revolta. Agradeço a todos vocês e espero até a próxima aula.